Sabe aquela sensação ruim, mas muito ruim mesmo, de perder R$ 100? Agora, pensa na alegria de achar os mesmos R$ 100. Parece que não é a mesma coisa, né? A dor da perda parece que bate muito mais forte. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque para o nosso cérebro, evitar uma perda é tão, mas tão mais importante do que correr atrás de um ganho. Olha só, vamos fazer um teste rápido. Imagina uma aposta. Joga uma moeda. Se der cara, você ganha R$ 150. Se der coroa, você perde 100. Matematicamente, é um ótimo negócio. Mas o mais curioso é que a grande maioria das pessoas recusa na hora. Por quê? A resposta não está na calculadora. Está na nossa cabeça. Nesse medo gigante que a gente tem de perder. Pois é, esse enigma tem nome aversão à perda. E esse conceito é uma das peças-chave da economia comportamental. A ideia é até simples, mas o impacto dela é gigantesco. Basicamente, a dor de perder alguma coisa é psicologicamente quase 2 vezes mais forte do que o prazer de ganhar exatamente a mesma coisa. Pensa nisso, o dobro de impacto. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa briga que acontece dentro da nossa mente. E olha, já adianto, é uma luta bem injusta. Ganhos e perdas simplesmente não são avaliados da mesma forma e essa diferença de peso acaba ditando um monte de decisões que a gente toma sem nem se dar conta. O que a gente está vendo aqui é literalmente uma revolução na forma de pensar a economia. Do lado esquerdo está um modelo antigo, sabe? Tudo bonitinho, simétrico, onde um ganho e uma perda tinham o mesmo peso na balança. Só que aí veio a economia comportamental, com um cara chamado Daniel Kahneman. E ele mostrou a realidade que está aí do lado direito. A teoria da perspectiva dele provou que essa balança pende, e pende feio, para o lado da perda. O soco emocional de perder é absurdamente maior. Essa frase aqui resume tudo, né? E essa balança toda torta afeta praticamente tudo. Desde como a gente investe nosso dinheiro até a marca que a gente escolhe no supermercado. No fim das contas, o que move a gente muitas vezes não é a busca por um grande ganho, mas sim aquele desejo desesperado de não perder nem que seja um pouquinho. Ok, mas por quê? Por que o nosso cérebro é programado desse jeito? Para entender isso, a gente vai ter que fazer uma viagem. Uma viagem lá para trás, para as raízes da nossa evolução e dar uma espiada na neurociência por trás do medo. A resposta está no nosso próprio DNA. Pensa comigo, lá nos tempos dos nossos ancestrais, se um deles via um arbusto balançando, o que era mais seguro? Pensar, deve ser só o vento, ou pensar, caramba, pode ser um predador. Pois é. Quem era mais atento à ameaça, mais, digamos, medroso, tinha mais chance de sobreviver. Esse instinto de primeiro se preocupe com o perigo ficou gravado na gente. Hoje, claro, não tem tigre no escritório, mas o nosso cérebro reage a uma perda financeira com o mesmo alarme primitivo. E o mais legal é que hoje a gente consegue ver isso acontecendo em tempo real com a tecnologia. Quando a gente pensa em ganhar dinheiro, o centro de recompensa do cérebro, o núcleo accumbens, acende todo feliz. Mas, quando o papo é sobre a chance de perder, aí a coisa muda. Outras áreas disparam. A amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio interno, e a ínsula, que processa a dor e a aversão. Resumindo, o cérebro trata a chance de perder como uma ameaça física de verdade. E qual é o resultado disso tudo no nosso dia a dia? Bom, paralisia. A gente trava. Quando nos deparamos com uma escolha que tem um risco, mesmo que pequeno, o nosso cérebro grita: opa, 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 fica aí parado! Onde você tá é mais seguro. Esse é o tal do viés do status quo. É aquela tendência que a gente tem de achar que não fazer nada é sempre a opção mais segura, mesmo quando ficar parado significa, na verdade, perder. Ok, já entendemos a ciência por trás. Agora vamos sair do laboratório e cair no mundo real. Porque, pensa bem, se o nosso cérebro tem essa vulnerabilidade, é claro que o mercado ia aprender a usar isso, né? Vamos ver agora como a aversão à perda é a arma secreta por trás de um monte de estratégias de marketing e vendas. Olha só, basicamente existem 5 táticas principais que apertam esse nosso botão do medo de perder. Vamos passar por cada uma delas para que da próxima vez seja possível identificar na hora o que está acontecendo. A primeira é o que a gente chama de enquadramento. Imagina uma loja que diz, compre hoje e economize R$ 50. Isso é um enquadramento de ganho. Parece bom, né? É legal. Mas existe um jeito muito mais poderoso de dizer a mesmíssima coisa. E é aqui que a mágica acontece. A oferta vira. Não perca um desconto de R$ 50. A oferta acaba hoje. Viu a diferença? Não perca. Isso ativa o nosso alarme interno na hora. O produto é o mesmo, o preço é o mesmo,
Mas a urgência de evitar a dor de perder aquele desconto, isso se torna quase irresistível. E isso já emenda direto com a escassez e a urgência. Sabe aquele oferta por tempo limitado? Ou últimas 2 unidades no estoque? Essas frases fazem o tempo virar um inimigo. Ficar parado, não decidir, deixa de ser uma opção neutra e vira uma perda ativa, uma coisa que está prestes a acontecer. É o famoso FOMO, o medo de ficar de fora, que é primo de primeiro grau da aversão à perda. Depois vem o efeito posse. A gente dá muito mais valor para alguma coisa só porque sentimos que ela já é nossa. É por isso que testes grátis são uma ideia genial. Você usa um serviço por 30 dias. Quando chega a hora de pagar, a decisão não é mais sobre será que eu quero ganhar esse benefício? Não, vira eu quero perder essa ferramenta que já faz parte do meu dia a dia. A dor de perder é muito maior. Bom, se o medo de perder trava a gente, como é que as empresas nos fazem agir? Elas criam uma rede de segurança, garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta, devolução grátis. Tudo isso são táticas para acalmar o nosso cérebro medroso. Elas neutralizam o medo da perda e tornam a decisão de apertar o botão comprar bem mais fácil. E por último, a tática talvez mais sofisticada de todas, o custo da inação. Em vez de focar no que se pode ganhar com uma nova solução, o foco muda para o que já se está perdendo. Sua empresa perde X mil reais por mês com processos ineficientes. Pronto. De repente, ficar parado não é mais uma opção segura, é um vazamento ativo de recursos. O barco que parecia estável está, na verdade, afundando aos pouquinhos. Bom, e com isso a gente chega no coração da nossa análise. Se tem uma coisa para guardar de tudo isso é o seguinte: nós, seres humanos, somos programados para agir muito mais para evitar uma dor do que para buscar um prazer. Então, resumindo a ópera, aquela balança entre perdas e ganhos é totalmente desigual. E a culpa é da nossa evolução e da fiação do nosso cérebro. Essa programação antiga de evitar ameaças ainda está no comando de muita decisão que a gente toma hoje. E por isso, a comunicação mais poderosa muitas vezes não é sobre o que se pode ganhar, mas sim sobre o que se pode parar de perder. E essa frase final amarra tudo perfeitamente. A gente se mexe de verdade não quando o benefício é super atraente, mas sim quando o risco de perder alguma coisa se torna tão presente, tão real, que ficar parado se torna insuportável. É aí que a balança da nossa mente finalmente vira a favor da mudança. E para fechar, fica uma reflexão. Agora que sabemos de tudo isso, como vai ser olhar para aquele cronômetro de oferta por tempo limitado num site de compras? O que antes parecia só um truque de vendas, agora a gente sabe que é um atalho direto para um dos nossos medos mais profundos. Fica aí o pensamento.